Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Estanislau, um mártir. Santo Estanislau, ele foi mártir da Cracóvia, na Polônia, que se distinguiu pelo serviço às pessoas, aos pobres, e por uma pregação incansável e um zelo transformador. Peçamos então a Santo Estanislau que ele interceda por nós e que nós possamos também ser fiéis até a morte na nossa fé em Jesus Cristo e também na Igreja Católica. O Evangelho de hoje está em São João, capítulo 3, do versículo 31 a 36. Mais uma vez, Jesus vai deixando claro para cada um de nós que nós devemos fazer uma escolha concreta. Ou nós somos de Jesus, como Santo Estanislau foi, e por isso ele derramou sangue, ele testemunhou a sua fé ao ponto de morrer por nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós não daremos crédito a Jesus e vamos nos colocar do lado contrário. Jesus aqui ele começa a dizer o seguinte, que aquele que vem do alto está acima de todos. Lembremos que quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, ele fala justamente isso. Ele fala que se ela quer ser a mãe de nosso Senhor, a mãe de Deus, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nossa Senhora ficou assim espantada, porque ela não sabia como isso se daria, porque ela não conhecia homem nenhum. E o anjo disse, o arcanjo falou que o poder do alto viria sobre ela, o Espírito Santo viria sobre ela. E aquele que nascer dela é o Filho de Deus. Então, ele vem do alto. Jesus, ele já existia antes de todas as coisas passarem a existir neste tempo em que nós vivemos. Jesus já existia na eternidade, ele foi gerado pelo Pai. Jesus é Deus, ele sempre existiu. Então, ele é do alto. Então, se ele é do alto, ele é Deus. Então, agora Jesus está deixando bem claro que qualquer Deus, e aqui é Deus com D minúsculo, qualquer pessoa que esteja servindo a esses deuses, eles precisarão largar esses deuses, porque esses deuses são de criação humana. Aí você entra na história aí da humanidade, você vai ver os povos com as suas religiões e seus deuses próprios.
Então Jesus está dizendo, esses deuses não vieram de cima, ou seja, não vieram da eternidade. Esses deuses, eles não existiam, eles passaram a existir a partir da criação do homem. O homem foi criado, o homem por necessidade de querer ter um ser superior, eles criaram os seus próprios deuses. E Jesus agora, ele vem do céu para mostrar para as outras religiões que eles precisarão largar esses deuses e servir ao Deus único e verdadeiro. Por isso que na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus deixou isso bem claro, depois vocês podem conferir, João capítulo 3, ali a partir do versículo 1, quando Jesus fala que é preciso nascer do alto. É preciso nascer do alto, é preciso nascer do Espírito, é preciso passar pela água e largar a imundície do pecado original para viver uma vida nova e aí ganhar o céu. Então, Jesus, ele veio do alto. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Quem é da terra é assim. Não tem essa capacidade de falar das coisas do céu, como Jesus muitas vezes ele falou, contando através das parábolas. Jesus veio do céu. Então ele sabe o que é o céu. Ele sabe porque ele é Deus. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Deixa eu ler aqui de novo, porque parece que eu me atrapalhei. Eu pulei aqui um versículo. Então, veja, Jesus está dizendo, o que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Agora vem aquilo que eu me atrapalhei, quero consertar agora. Aquele que vem do céu está acima de todos. Quem é que veio do céu? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio do céu. Então, como Jesus veio do céu, ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas, infelizmente, ninguém aceita o seu testemunho porque não querem abrir o coração para nosso Senhor. E aí a importância de se pregar o Evangelho para que as pessoas possam abrir o coração para Jesus. Porque se elas não abrem o coração de Jesus, elas vão se perder. Se elas não abrem o coração para Jesus, eles irão acabar se perdendo. Aí Jesus continua, quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. Então, em toda a história da igreja, todos aqueles que foram se convertendo, que foram mudando de vida, eles foram atestando que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Imagine quando os jesuítas chegaram aqui, e aqui nós temos São José de Anchieta, quando ele começou a pregar aqui, e aqueles indígenas que não conheciam o nosso Senhor Jesus Cristo, eles começaram a abrir o coração, foram batizados, começaram a adorar nosso Senhor, começaram a comungar, a se confessar, a levar uma vida santa. Então eles começaram, a partir daí,
a testemunhar que Deus, que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. E aí, por eles atestarem que Jesus é o Deus verdadeiro, eles abandonaram a idolatria que eles tinham de adorar a lua, de adorar o sol, de adorar a terra, de adorar a água. Então, eles atestaram que Jesus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. No momento que Jesus morre na cruz, tudo agora se sujeita, se submete a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá na carta aos Filipenses vai dizer que Jesus foi obediente ao Pai ao ponto de que ele deu a própria vida e o Pai o exaltou. Que ao simples pronunciar do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e até nos infernos. Embora os demônios não queiram, mas eles têm que adorar nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, quantas passagens ali no Evangelho, nos Evangelhos que nós vamos vendo que quando eles chegam, que veem Jesus, eles se dobram. Mas não é porque eles querem, eles são obrigados. Eles têm que admitir que verdadeiramente Jesus é Deus. E aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aqui, meus irmãos, é o ponto fundamental do que Jesus está falando agora. Só terá a vida eterna aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Se não crê em Jesus, porque Jesus deixou isso bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, se não for por mim. É isso que Jesus disse. Então, se a pessoa ela não adere a nosso Senhor Jesus Cristo, se ela não coloca Jesus como Deus, como princípio maior, ela não se salva, ela não tem a vida eterna. E quem está falando isso é Jesus. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Graças a Deus, nós católicos, nós cremos em Jesus. Nós cremos. Por isso que nós somos católicos. Então, se nós cremos em Jesus, no caso, nós possuímos a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Então veja, vou repetir, aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida. Que vida é essa? A vida eterna, meus irmãos. Essa vida que nós temos aqui, ela é passageira. Recentemente, aqui no caso, na semana passada, um rapaz aqui em Cachoeira Paulista, que eu era diretor espiritual dele, ele foi acometido de um câncer e teve que fazer uma cirurgia. Depois de fazer a cirurgia, a coisa foi se agravando, e ele acabou morrendo. Mas um rapaz de Deus,
um homem de Deus. Vivia para as coisas de Deus. Ele, diante disso, diante desta vida que ele tinha, não vivia para a igreja, estava fazendo a faculdade, ele quis entrar no seminário, acabou não encontrando o lugar, e aí ele começou a fazer direito, mas no fundo, ele ainda pensava em procurar o seminário, vivia uma vida com Deus. E, de repente, diante desta doença que se agravou, ele acabou indo para a eternidade. E foi para a eternidade nesse tempo pascal. Mas numa vida santa. Veja o que é que Jesus está dizendo no Evangelho. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Rafael acreditou em Jesus Cristo. Ele vivia para Jesus. E ele foi para a vida eterna. É aqui eu quero distinguir justamente com você essa questão da vida eterna. Para a vida eterna, meus irmãos, todos nós iremos. Todos nós iremos. Mas existe a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Rafael foi para a vida eterna com Deus, porque ele testemunhou, ele viveu a vida santa, ele vivia, ele lia a vida dos santos, ele gostava das coisas da igreja, e ai daquele que falasse mal da igreja. O rapaz fiel. É assim que Jesus está dizendo, que aquele que crê no Filho vai para a eternidade, para o céu. Agora, imaginemos aqueles que são o contrário. Aqueles que não levaram uma vida com Deus, que levaram uma vida errada, que não quiseram saber do Senhor, que rejeitaram o Senhor, que rejeitaram o batismo, que mudaram de religião e que vivem uma vida aí de qualquer jeito nesse mundo. Vai para a eternidade? Vai também para a eternidade. Mas vai para a eternidade não no céu, mas no inferno. É isso que Jesus está apontando para nós no Evangelho. E o tempo pascal, meus irmãos, é o tempo para isso. É o tempo de nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sejamos fiéis ao Senhor. Procuremos em tudo fazer a vontade de Deus. E aí Jesus continua, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, olha bem, é o que eu falei antes, tá vendo? Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Imagina o que Jesus está dizendo. A ira de Deus permanece naquelas pessoas que rejeitam Jesus Cristo, que não querem saber de Jesus, que abandonaram Jesus. A ira de Deus está sobre ele. Meus irmãos, quando Jesus morre na cruz, Jesus nos reconcilia com o Pai. Por isso que aqueles que aceitam o Senhor, ao viver esta vida e passa para outra, ele ganha a vida eterna e vai estar com Deus. Mas quem rejeita, a ira de Deus está sobre ele. Está sobre ele, mas há ainda uma possibilidade da pessoa mudar. Se a pessoa mudar, aí, claro, vai para a eternidade com Deus. Mas se ela morre rejeitando o Senhor, sem querer saber de Deus, vai ser terrível, meus irmãos.
Ouvi de Jesus aquela palavra: eu não te conheço, ide para o fogo eterno. Meu Deus, livra-me deste mal. Eu quero o céu, e eu sei que você também quer o céu. Vamos viver a fidelidade no Senhor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a vossa Mãe, Maria Santíssima. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.